aqui e tal. Eu sou o Guilherme, eu estou aqui com o Felipe, que é dono da página Amor pela Bola. A gente está aqui para falar um pouco sobre o Campeonato Pernambucano de 2025. Times, questão de rebaixamento, questão de classificação. A gente fala um pouco de tudo. Quer falar alguma coisa aí, Felipe? É um prazer estar aqui e vamos embora falar do nosso querido Campeonato Pernambucano. Pronto. Deixa eu puxar aqui. Campeonato Pernambucano de 2025 vão ter 10 clubes, que são esses que estão na tela, organizado pela Federação Pernambucana de Futebol, que tem se envolvido em algumas polêmicas, principalmente por conta do seu presidente, o tal do Evandro, que tem falado um pouco sobre questão de times pequenos e times um pouco sem torcida, e até durante uma entrevista ele foi questionado sobre o Retrô, que é um dos times que está fazendo sucesso na federação, só que é um time com pouca torcida, né? E eu acho que fica um pouco controverso as falas dele, justamente com o time da federação dele fazendo sucesso como o Retrô. Inclusive, falando na questão do presidente, o presidente Evandro de Carvalho, tem até uma polêmica recente em questão das cotas de participação do campeonato também, porque só Santa Cruz, Sport e o Náutico vão receber em torno de R$330 mil pela participação no campeonato. Já os outros 7, incluindo o Retrô, vão receber um pouco abaixo de 150 mil e ainda mais parcelado. Né? Vai ser entre janeiro e abril esse pagamento. O que já é um valor pequeno para os times que vão receber, né? E mesmo assim, os times que, por exemplo, os outros times, eles não. Ele já foi dito por ele, numa entrevista a um podcast, que ele ajeitou o calendário para o Santa Cruz não pegar clássicos no começo do campeonato. O que ele um pouco que manipula o campeonato, querendo ou não, né? Fazendo com que o Santa Cruz seja beneficiado. E, por exemplo, se eu não me engano, é o Afogados. O Afogados, o primeiro jogo dele é contra o Sport. Aí o Afogados, que é um time que tem um investimento menor que o Santa Cruz, uma visibilidade menor que o Santa Cruz, na teoria está sendo injustiçado num campeonato que está sendo manipulado, querendo ou não. E outro detalhe também nessa questão financeira, não tem premiação. A gente até hoje, no dia que a gente está gravando isso aqui, a gente não tem confirmação de valor de pagamento de premiação para quem vai ser campeão e vice. Inclusive, é uma premiação tão pequena nos últimos anos que aqui popularmente no estado é conhecido como galetão. É um negócio que não vale tanto a pena questão de financeiro. Aí por tirar essa zoação aqui e fala que é o valor de um galeto o campeonato, questão de finança, de premiação. Aliás, um pouco antes de a gente começar a gravação, um dos comentaristas confirmados pelo canal Gold chamou o Pernambucano de galetão e eu não tinha entendido, mas pelo que você está falando, é uma zoação justamente com o próprio campeonato, né? Foi. Agora eu estou entendendo, né? Pronto, esses vão ser os times do Campeonato Pernambucano, 10 times, 3 caem e 1 sobe. O que o objetivo é justamente diminuir as datas do campeonato, que ano que vem só vão ser 8 times, né? Que é um pouco que eu estava conversando aqui com o Felipe sobre a questão de os times nordestinos, querendo ou não, tem estadual, tem Brasileirão, Copa do Brasil, alguns que se classificando para competições internacionais, como o Vitória na Sul-Americana, o Bahia e o Fortaleza indo para uma Libertadores, né? Querendo ou não. Então, isso já aperta o calendário, né? E os times nordestinos ainda têm uma Copa do Nordeste para encarar. Se não me engano, o Sport já falou que vai começar o Campeonato Pernambucano com uma equipe B, uma equipe com os meninos da base, justamente para poupar um pouco. É o Sub-20, que seria o time que iria normalmente para a Copa São Paulo, que começa agora em janeiro. Aí esse time Sub-20 vai ficar para jogar o início, provavelmente, dependendo da logística do time, talvez jogar até a primeira fase por completo com o time Sub-20, e o time que vai para a Copinha é o time do Sub-18. Outra coisa, a Copa São Paulo de Futebol Júnior tem se desvalorizado muito por conta disso também, porque você vê, acho que o último jogador assim grande, né, que a gente viu foi o Hendrick, mas porque ele, na época ele tinha 16 anos, na época ele não era um sub-20, né? Porque, querendo ou não, os jogadores estão sendo vendidos muito cedo, muito cedo. Então, você vê um menino com 16 anos, ele já sobe, 16, 17, sobe profissional, já é vendido.
Para você chegar ali com 20 anos, normalmente você não está tendo espaço no time profissional e você joga. Foi o que aconteceu, acho que com o Figueiredo, que é um jogador do Vasco, que ele não estava jogando bem no profissional, só que ele ainda tinha 21 anos. Aí ele foi jogar a copinha, ganhou minutos e tal, chamou uma atenção e ainda jogou bem a temporada, que foi na época que o Vasco estava na Série B. Pronto, aqui um pouco sobre o campeonato, né? A primeira fase é um pontos corridos, todos contra todos, de um turno só, e o primeiro e o segundo vão direto para a fase final, né? Para a final. Do terceiro ao sexto, eles jogam umas quartas de final para depois jogar uma semifinal e aí ir para uma final. Decidir uma final, né? Do oitavo ao décimo, eles são rebaixados. O que a gente tem um campeonato com 30% dos times sendo rebaixados. O que é um pouco demais, mas que ainda não a gente entende que é para diminuir a quantidade de vagas, né? O que eu acho que podia ser feito Pode dizer. É exatamente mais um arranjo da federação via o presidente Evandro, que o artigo do campeonato dizia que continuaria do mesmo jeito, só o nono e o décimo caindo, mas aí de última hora mudou-se o regulamento do campeonato e aí vai ficar do oitavo ao décimo caindo e apenas o campeão da Série A2 subindo para ficar esses 8 do campeonato de 2026. Ano retrasado, se eu não me engano, o Campeonato Pernambucano, ele classificava as vagas da Série D de acordo com a primeira fase. Então aconteceu um caso do Santa Cruz chegando na semifinal e não se classificando para a Série D. Aí no outro ano já mudou o regulamento, né? Aí esse ano já muda também. Eu acho que é sempre querendo fazer um arranjo para botar o trio de ferro da capital pernambucana nos principais campeonatos. Né? Deixa eu ver aqui. Pronto. As transmissões do Campeonato Pernambucano vão acontecer no Gold, né? Canal Gold no YouTube, na Globo, que acho que a Globo tem exclusividade na TV aberta, e no canal da Federação Pernambucana, que normalmente, que é no YouTube também, que normalmente passam jogos menores. A Globo já tem mais de, se não me engano, entre 20 e 25 anos que tem essa exclusividade na TV aberta. E transmitem os principais jogos, normalmente são de escolha da Globo, a primeira escolha na rodada. O Canal Gold começou a transmitir o campeonato no ano passado, segunda grade de escolha, e a TV FPS fica com esses outros jogos já para não ficar no escuro, esses outros times considerados menores. Principalmente a questão de alguns jogos. Pronto, uma coisa que mudou foi que o Canal Gold não podia passar, no ano passado, não podia passar, se eu não me engano, era semifinais e as finais, que era uma exclusividade da Globo. Esse ano eles já vão estar podendo passar, que é uma opção a mais para o pessoal que queria assistir, né? E eu acho importante o canal da Federação Pernambucana para esses jogos que estão mais escuros, mas eu acho que deveria estar em contrato, principalmente com o Gold, que é um canal de streaming, de ter uma atenção para esses jogos também, principalmente porque querendo ou não, o Retrô surgiu vindo a segunda edição do Pernambucano e agora está, querendo ou não, fazendo um certo sucesso, né? Deixa eu ver aqui. O Retrô é o mais novo entre esses 10 que vão participar do Pernambucano ano que vem. E eu acho que eu não me engano, não tenho tanta certeza assim, mas é o que se coloca como uma certa quarta força de Pernambuco, porque em questão de momentânea, né? Porque se a gente for falar de momento mesmo, a quarta força de Pernambuco é o Santa Cruz, né? Porque a gente vê um esporte numa Série A e um Retrô e um Náutico numa Série C. E um Santa Cruz sem tanta perspectiva de futuro, com uma promessa de SAF e sem saber ao certo como vai ser o futuro do time, sem proposta certa, porque assim, a gente tem alguns times como, por exemplo, um Vasco da vida que tá indo para ser revendido, a gente tem rumores e notícias sobre compradores. O Santa Cruz é muito você não sabe quem está querendo ou o que está querendo, é uma coisa muito assim, sabe, sem certeza. Você não tem entrevista do comprador dizendo que quer comprar, sabe? A única coisa que a gente teve foi a questão do Rafinha falando com, acho que o Ney Silva, né? Que era dizendo que ia comprar o Santa Cruz e tal, mas é uma coisa muito assim, nada. O time nem é uma SAF ainda para poder ser comprado, né? Eu acho que pode ser mais fácil que a SAF do Náutico saia primeiro, eles consigam investidor do que a do Santa Cruz, porque o Santa Cruz é como se o clube tivesse muita política ali dentro, sabe? Gente não querendo largar o poder.
É uma coisa que atrapalha muito o Santa Cruz na questão política interna. Deixa eu ver aqui. Pronto. Para a Copa do Brasil, o Campeonato Pernambucano tem 3 vagas, que no caso é o campeão, o vice e o terceiro lugar. Já que eu acho que ano passado foi, se não me engano, foi o Retrô, o Petrolina e o Sport, que foram para a Copa do Brasil. Que, se não me engano, o Petrolina até eliminou um time famoso, eu não lembro qual era. Para a Série D, 2 vagas para os 2 melhores times, exceto os que já têm divisão. Por exemplo, Esporte, Náutico e Retrô já tem divisão. Então, as vagas ficam com os outros times, né? Então, um exemplo disso é o Retrô, que jogaria a Série D esse ano, né? As vagas seriam para o Retrô e para o Santa Cruz. Só que como o Retrô subiu de divisão, a vaga foi para o Central, que aí agora vai voltar a jogar uma divisão nacional depois de muito tempo, né? Que, querendo ou não, é um time tradicional, é um time... Mais ou menos 5 anos, a última vez que o Central jogou uma competição nacional, assim. Eu acho que principalmente times de cidade que não são capitais, né, sofreram muito com a questão da pandemia, a questão de estádios fechados, porque é o que movimentava, né? Eu vi que o Central teve um grande investimento, principalmente da questão da aposta ganha, que está investindo muito em Caruaru, o São João de Caruaru e tal, então foi uma ajuda, né? Então, deixa eu ver aqui o Regente, que chegando no... Pode falar. Central é que essa questão que a pandemia atrapalhou também, a gente tem o Salgueiro, que foi o campeão no campeonato da pandemia em 2020, quando o futebol voltou, mas aí sofreu muito também um pouco questão política dentro do clube, e hoje não tem nem divisão estadual. E é campeão estadual em 2020, mas não tem recurso nem finança para conseguir se manter numa elite do estado, ou pelo menos até numa segunda divisão. Pelo que eu vi, o Salgueiro teve que desistir de participar do campeonato e aí caiu para a última divisão. O que tu vê que, por exemplo, acho que nenhum time que não fosse da capital tinha ganhado, né? Nem o Central, que tem tanta história assim, nunca tinha ganhado o Campeonato Pernambucano sem ser um da capital. E o que aconteceu com o time, né? E se tu for no Instagram do Salgueiro, tu vê que é um pouco abandonado, sabe? Em questão do clube em si, sabe? Você vê que não tem aquele cuidado. Se perdeu, sabe? Acho que, querendo ou não, alguém embolsou esse dinheiro, né? Porque, assim, dinheiro não, né? Porque, não sei nem se teve premiação na época, né? Federação. Mas vamos lá. Teve, mas Primeiro, não vale muito a pena. Para um time que não é da capital, que faz umas viagens tão longas assim, às vezes nem compensa em tanto. Você vai jogar, acho que o Salgueiro já chegou até a jogar uma Série B, só que você gasta muito em questão de viagem, em questão de tudo isso, sabe? Acho que isso é uma das coisas que inviabiliza um pouco a Série E do campeonato, que o pessoal pede muito uma divisão a mais, só que não... tem muito time que desiste de jogar Série D, sabe? Prefere uma Copa do Brasil, porque um jogo da Copa do Brasil tu ganha 1 milhão se eliminar um time grande, sabe? Tem muito disso. Eu vi até o presidente do São Bernardo, lá de São Paulo, falando um pouco disso num podcast recente aí, alguns dias atrás. Pronto, o primeiro time que a gente vai ver é o Central. Eu trouxe um pouco do time, a logo do time, o nome, a fundação e os principais títulos deles, sabe? A gente tem o Central, que tem a sua fundação em 15 de junho de 1919, um clube centenário. A gente vai ver que tem muito time do Campeonato Pernambucano novo, com menos de 30 anos, sabe? Mas a gente tem o Central como um time tradicional, principalmente por se tratar de uma cidade como Caruaru, que, querendo ou não, se não me engano, é a maior ou uma das maiores cidades do interior de Pernambuco, e que tem um grande fluxo de pessoas, principalmente por conta do São João, e que é um time que já chegou a disputar a Série B, já foi campeão da Série B, como a gente vê, que foi o torneio paralelo de 1986, que na prática teve 4 campeões nacionais, sabe, que se discute até hoje. 2 campeonatos pernambucanos da segunda divisão, a Série A2, mas nunca teve um campeonato pernambucano da primeira divisão, né?
O máximo que o Central conseguiu chegar na primeira divisão foi 2 vezes sendo vice-campeão. Uma delas faz em torno de 10 anos, um pouco menos de 10 anos, que foi numa final contra o Náutico. Inclusive, bem polêmica até essa decisão. Né? E a gente vê uma reestruturação do Central, principalmente de um tempo para cá, com novos investidores e tal. E a gente vai dar uma olhada. Uma coisa que apareceu para mim hoje, eu acho que falta um pouco na questão do Central. O Central, querendo ou não, é um time de uma cidade não tão conhecida nacionalmente por conta da festa de São João. Mas uma coisa que vou botar um vídeo aqui, uma coisa que o Central podia aproveitar era essa parceria com a Aposta Ganha, porque a Aposta Ganha tem muitos influenciadores. Aliás, hoje, eu vou botar um vídeo aqui em Caruaru, aqui, de uma pessoa que veio aqui em Caruaru hoje, e acho que o Central poderia se aproveitar dessa parceria, sabe? Só um segundinho, vou botar aqui. Dos esportes aqui com um dos maiores influenciadores hoje digitais aí na área esportiva. Vidieiro. É o quê? Não, é Vidieiro. Vidieiro? É. Então pronto, Vidieiro. É. Luva de pedreiro aqui em Caruaru com a camisa do Central. Tá ligado, né, mano? A Patativa do Agreste. Vou te chamar aí pra jogar 3 minutos aí que joga daqui. E é? Jogaria o Pernambucano na Patativa? Jogo. Só chamar. Quantos anos? 22. 22? Tá na flor da idade, hein? Até os 26 ainda tô nativo ainda. É um negócio que você pode pensar um pouco questão de absurdo, porque assim, uma pessoa que joga bem num jogo normal, para um jogador profissional, é uma grande diferença. Mas a questão midiática do Luva de Pedreiro e ser um influenciador agora do Aposta Ganha poderia ajudar muito o Central em questão de visibilidade. Principalmente que nem o Romário disse que ia jogar a segunda divisão do Carioca pelo América, e ele não entrou em nenhum jogo, mas tinha lá 20 mil pessoas assistindo o jogo do América na segunda divisão do Carioca, porque o Romário disse que ia jogar, sabe? Depois acho que ele jogou... Sabe, eu assisti o jogo, tipo, tava lá o André Balada, não sei o quê, achando que o Romário ia entrar, e o Romário não entrava. Mas era isso, sabe? Eu acho que o Central poderia aproveitar muito essa parceria com a Aposta Ganha e aproveitar que ele está aqui em Caruaru, fazer isso, sabe? Fazer alguma coisa no Pernambucano, acho que daria certo, principalmente questão de mídia. O próximo time é o Afogados da Engazeira, fundação em 18 de dezembro de 2013, é um dos times novos que tem no Campeonato Pernambucano. E que nem o Central ele nunca conquistou, aliás, nenhum time que não fosse da capital conquistou o Campeonato Pernambucano, a não ser o Salgueiro que a gente já citou. Aliás, o Afogados tem um título da segunda divisão do Campeonato Pernambucano. A gente vai por decisão de CRM. Pode dizer. Só do Afogados, o Afogados ganhou um reconhecimento maior na Copa do Brasil em 2020 e conseguiu ganhar e passar de fase no Atlético Mineiro, né? Sim. E eu acho que o que acontece com esses times novos no Campeonato Pernambucano é que eles, não sei se tu percebe, eles têm um investimento, eles aparecem assim, fazem uma graça nacional, só que depois eles somem, é como se o time não conseguisse segurar o dinheiro, sabe? Não conseguisse ter um planejamento, sabe? É muito triste isso, porque o Campeonato Pernambucano podia ser muito melhor. Principalmente porque Pernambuco é um dos estados do Nordeste que não tem tanto... Tem, né? Como todos os estados do Nordeste, mas não tem tanta questão do misto. Porque aqui, querendo ou não, Pernambuco tem time para se torcer, sabe? Você tem torcidas fortes, você tem um Santa Cruz, mesmo sem divisão, ou na quarta divisão, lotando estádio, sabe? Você tem um esporte, você tem um náutico, você tem time, você tem rivalidade ativa, sabe? Eu acho que é uma coisa que poderia melhorar o campeonato. E, querendo ou não, o Central sempre tenta aparecer com essa força a mais, que é o que o Retrô está fazendo. A gente vai para Sertânia com Decisão, né? Que foi fundado em 96. Não é um clube centenário, querendo ou não, é um clube novo também. 28 de outubro de 1996, também com a segunda divisão do Pernambucano. Né? A gente vai para Decisão. Um detalhe rapidinho na Decisão, que ele tem um pouco menos de 30 anos de história, mas que foi criado em Xangrande, que é uma cidade aqui do Agreste. Depois se mudou para Bonito
também no Agreste, e agora foi para o Sertão, na cidade de Sertânia. Em pouco menos de 30 anos já teve 3 cidades diferentes como sede. Pronto, e tem uma questão também do... Eu lembro que tinha um time em Bezerros, que era o Operário, que ele era um time que jogava no Tenente Luiz Gonzaga. Ferroviário. Que ele jogava no estádio Tenente Luiz Gonzaga, e jogou, acho que, alguma fase do Pernambucano, só que ele se mudou de cidade também, e eu já vi alguns outros times que têm essa questão de time itinerante, né? Aliás, em Bezerros está acontecendo uma reforma desse estádio, desse campo, que é o Tenente Luiz Gonzaga. Já está com grama sintética, só que como o Bezerros não tem um time, eu não sei como é que vai funcionar isso. Né? Ao que tudo indica, esse estádio, a reforma desse estádio está para ser concluída e talvez, pelo que a prefeitura de lá confirmou, deve ser entregue ainda esse ano. Antes da virada do ano, deve ser entregue. Aí, a cidade de Bezerros é uma cidade que tem tinha um ferroviário antes, porém o futebol é uma base muito boa na questão. Eu acredito que com essa reforma, principalmente com essa questão da grama sintética também, talvez a cidade agora invista um pouco mais e consiga criar ou então trazer com essa questão do decisão que já mudou de cidade e consiga trazer algum time também para a cidade. Eu acho que uma boa oportunidade era o Flamengo de Arco Verde, que está jogando uma segunda divisão do estadual e que ainda não está passando por certos problemas financeiros, que é uma SAF, né, o Flamengo de Arco Verde, só que, querendo ou não, está passando por alguns problemas e poderia aproveitar do estádio. A prefeitura tem que entrar nisso, sabe? Um pouco triste que a gente não vai ver... Pode dizer. O Flamengo de Arco Verde no ano passado, esse ano, teve que vir um jogo contra o Sport no Lacerdão porque não tinha condição de jogar lá na própria cidade deles. Eu acho que esse estádio de Bezerros pode facilitar essa questão de times muito distantes, que é uma coisa que a gente vai ver com o Petrolina, que todos os times estão ali mais ou menos, né, do meio para a capital, e o Petrolina está lá no final do estado, sabe? É uma coisa que poderia ajudar um pouco. Mas, querendo ou não, é triste a gente ver um time ter que vender o mando do campo para poder, às vezes, pagar a conta do mês. Né? Verdade. A gente vai para a Associação Desportiva Jaboatão dos Guararapes, que quando eu fui pesquisar Jaguar, eu pesquisei o time Jaguar, né? Eu não achei, eu achei esse nome e depois eu me liguei que era o Jaguar, que no caso é só uma abreviação de Jaboatão dos Guararapes, Jaguar. Ele foi fundado em 2012, em 13... Oi? O Jaguar é o atual campeão da segunda divisão. Sim. Tanto que ele ganhou em cima de decisão, não foi? Isso mesmo. Isso. Mais um clube novo. E eu fui ver que a logo do Jaguar, o Jaguar da imagem do escudo deles, é o Jaguar da marca de carro. Aí acho que poderia ter algum problema se ficasse um pouco famoso. Né? E além do escudo, parecia muito com o escudo do Arsenal. O apelido do Jaguar é Arsenal do Litoral, inclusive. Eu vi isso. A Associação Atlética Maguari, que é de Bonito, que uma curiosidade é que ela acho que foi nos anos 70, ela foi criada por funcionários da fábrica de suco Maguari, que começaram a participar de campeonatos amadores, e com o tempo o time foi se fortalecendo, né? Hoje em dia até eles têm um patrocínio do suco, tu vê estampado na camisa, que eu acho muito foda isso. Eu tenho um detalhe também aí no Maguari. O Maguari vai ser treinado pelo Suede Lima, que era o treinador da base do esporte. Só que ela tem um detalhe também, como auxiliar técnico, foi anunciado o Steve Almeida. O Steve é um conhecido meu, da cidade de Bezerros. O Steve virou treinador, foi formado o Steve. Ele foi campeão da terceira divisão, que foi inaugurada recentemente, com o Ipiranga de Santa Cruz. Subiu para a segunda divisão, não concluiu o campeonato e agora virou auxiliar do Suede, vai estar lá com o Maguari de Bonito.
Eu acompanho, eu sigo o Steve Almeida no Instagram. Ele é de Bezerros, eu sou de Bezerros também. Aí essa questão do Ipiranga, eu estudo com um rapaz que ele é de Santa Cruz. Aí ele tem a camisa do Ipiranga, a camisa nova, muito bonita também. Aí sempre comenta sobre. Eu estive a gente boa E demais. querendo ou não, querendo ou não, um técnico novo que aparece, né? Em questão de que você sempre vê técnicos mais antigos ou até qualquer pessoa sendo chama, e foi um técnico que mesmo novo conseguiu um sucesso muito rápido assim, né? E que dê tudo certo e continue subindo assim de patamar na carreira. A gente vai pro primeiro time do Trio de Ferro de Pernambuco, que é o Clube Náutico Capibaribe, que foi fundado, né, em 7 de abril de 1901, e como principais títulos ele tem o Campeonato Brasileiro da Série C e 24 campeonatos pernambucanos. Né? Eu acho que o Náutico ele vem como sempre querendo não, estando numa série C, ele sempre aparece como uma força no Campeonato Pernambucano, porque querendo ou não, pernambucano clássico, os times jogam com tudo, né? Querendo ou não, você pode estar numa diferença muito grande financeira e tal, mas clássico é clássico. A gente vai para o Petrolina Social Futebol Clube, que foi fundado em 11 de novembro de 1998, né? Aliás, só antes, essa questão do Náutico, ele está com a previsão para virar SAF, né? Só que, diferente do Santa Cruz, está tendo uma visibilidade maior, estão tendo umas reuniões e tal. O Santa Cruz eu sinto que é uma coisa mais jogada e o Náutico não. Eu vejo que eles têm um presidente novo, né? E ele está vendo essa questão de SAF, e o Náutico virando SAF, ele querendo ou não, ele tem uma torcida que lota um estádio, e acho que daria muito certo para Pernambuco, sabe? Um time com uma torcida grande virar uma SAF seria muito bom para o futebol. E essa questão do depois que ele retornou para os aflitos, né? Que reformou o estádio e passou por um tempo jogando na Arena de Pernambuco. Porém, quando o Náutico volta aos aflitos, o Náutico melhora de rendimento também. Sim. Acho que a mesma coisa com o Sport, passou uma temporada inteira jogando na Arena Pernambuco, mas quase uma temporada inteira, né? Mas eu acho que o DNA do esporte está ali na Ilha do Retiro. Você imagina um esporte lotando uma Arena Pernambuco, que querendo ou não tem uma dificuldade de locomoção. Imagina se eles têm um estádio daquele tamanho no centro de Recife. É para lotar todo o jogo. A gente vai para o Petrolina Social Futebol Clube, que foi criado em 11 de novembro de 1998. É outro time querendo ou não novo. Que tem 3 campeonatos pernambucanos da segunda divisão, a Série A2, né? Mais um time que aparece. A gente vai ver aqui que todos os times, querendo ou não, têm uma segunda divisão, sabe? Principalmente, não o Trio de Ferro, né? Mas todos eles têm um título, assim. A gente vai para o Retrô Futebol Clube, que é a nova sensação de Pernambuco em questão de investimento. O time está sendo tocado pelo Laércio, né? Que teve sua fundação em 15 de fevereiro de 2016, e só tem um título, mas querendo ou não, é um título nacional, né? Diferente do Salgueiro, por exemplo, que apareceu na época como uma quarta força de Pernambuco e conseguiu o estadual, o Retrô está tendo um foco muito grande no Campeonato Nacional. E, querendo ou não, tinha o objetivo de subir de divisão, mas passou as expectativas conseguindo um campeonato nacional. Né? E nos primeiros anos, querendo ou não, nos primeiros anos de fundação, né? O presidente do Retrô, o Laércio, ele trabalhou já dentro da diretoria do esporte, né? Ele carregou muito essa bagagem de dentro do esporte para fundar o Retrô e ter esse sucesso, não diria meteórico, mas repentino. Ele levou uma bagagem boa do esporte para o time dele, querendo ou não, ele levou as experiências que ele teve no esporte. Né? E eu acho que com o investimento, atualmente, o Retrô, juntamente com o esporte, pela questão de midiática,
O Retrô acho que o Sport tem uma visão de futuro, mas o Retrô acho que o segundo time em questão de visão de futuro, porque o Náutico está esperando um investidor e não conseguiu subir de divisão, e não apresenta uma perspectiva de futuro. O Santa Cruz eu acho que é a mesma coisa, né? À espera de um investidor. E o Retrô e o Sport não. Querendo ou não, o Sport está conseguindo se tocar sozinho, subindo de divisão, e o Retrô já tem um investidor e está sempre querendo mais, né? É um time que a gente vê que Pode falar. E o Retrô, mesmo ainda não tendo nenhum título estadual, mudou muito, principalmente em Náutico e Santa Cruz, com essa questão da rivalidade da segunda e terceira força do estado, já sendo 2 vezes vice-campeão contra o Sport em 2022 e em 2023. E uma coisa que o Les faz muito bem, que é uma coisa que o John Textor faz no Botafogo, é provocar os rivais. E o Muito. jogo um exemplo do que é isso. Se o teu time é grande e se o teu time faz sucesso e incomoda, ele é grande. Se o teu time faz sucesso e todo mundo aplaude, acha legal, é porque você não incomoda ninguém, sabe? Você não tem rival. E uma coisa o jogo entre Botafogo e Palmeiras na Libertadores teve um âmbito de vingança e tal, e batalha, justamente pela polêmica que teve do John Textor, falando que o Campeonato Brasileiro foi roubado e tal. Tudo isso ajuda, sabe, a você criar uma rivalidade, e eu acho que isso é muito bom para o marketing do time e para chamar a atenção. Com certeza. A gente vai para o Santa Cruz Futebol Clube, que teve sua fundação em 3 de fevereiro de 1914, né? É um time centenário de Pernambuco, é um dos poucos times centenários do Campeonato Pernambucano, né? E como principais títulos eles têm um Campeonato Brasileiro da Série C, uma Copa do Nordeste e 29 campeonatos pernambucanos. É o segundo maior campeão pernambucano do campeonato, né? Que nem a gente falou, é um time grande, com uma torcida grande, mas que anseia por um investidor, por uma melhora, porque já são muitos anos em queda e sem perspectiva de futuro. É uma torcida que está magoada, que não vê uma luz. E pode até aparecer alguém, um presidente que faça alguma coisa, só que a torcida sempre vai ter um pé atrás, porque já foi muito sacaneada e tem medo do que aconteça, sabe? A gente vai agora para o último time, que é o Esporte Clube do Recife, que teve sua fundação em 13 de maio de 1905. E como principais títulos eu posso citar o Campeonato Brasileiro de 1987, que é aceito pela STF, é importante dizer, porque tem sempre a polêmica da questão de 87 ser do Flamengo ou ser do Sport. E, querendo ou não, no país a gente tem lei, e pelo Superior Tribunal Federal, o campeão é o Sport. Além do que o regulamento, né, que eu dizia. Nessa questão do campeonato de 87, eu costumo dizer, não só pelo que foi julgado, não só pelas histórias contadas, mas que o Sport é campeão de 87 porque a Taça das Bolinhas está no Museu do Clube. Então, é uma coisa que, para mim, é incontestável. E outra coisa também que poderia dizer como incontestável, que o Sport jogou a Libertadores de 88 por ser campeão brasileiro em 87. Sim, muita gente diz que não, mas se o Flamengo daquela época jogasse com o Sport, mas não jogou. Se tinha um regulamento e não foi seguido, o Sport foi o campeão. O Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil foi ganhada em cima do Corinthians, que na época eu lembro que foi muito... já tinha sido como ganha pelo Corinthians, e foi realmente uma vitória muito grandiosa para o Sport nessa questão. O Campeonato Brasileiro da Série B, 3 Copas do Nordeste e 44 campeonatos pernambucanos, que assim torna o Esporte Clube do Recife como o maior campeão do estado. E o atual bicampeão também. Atual bicampeão, né? Eu acho que só isso mesmo. Deixa eu dar uma olhada aqui só. Agora eu só queria ver uma coisa com você agora, Felipe. A gente vai ter aqui a tabela do Campeonato Pernambucano. Eu puxei aqui pelo GE. E eu queria que você desse um palpite de quem você acha que vai ser o primeiro, o campeão, o segundo lugar e o terceiro melhor time, que no caso vão ser
justamente os times que vão se classificar para a Copa do Brasil. Você tem algum palpite? E quais times você acha que vão se classificar? Eu acredito que pode mudar um pouco essa questão, principalmente do Sport, que é o principal favorito ao campeonato, pela questão que a gente comentou um pouco mais cedo, do time começar com um sub-20. Mas, na minha opinião, os dois times que vão ficar ali no topo para já garantir a vaga direta na semifinal, na minha opinião, vai ser o Sport e o Retrô. E aí, esse terceiro lugar, na minha visão, de momento, eu diria que seria do Náutico. Eu acho que tanto Santa Cruz quanto o Náutico vão jogar a Copa do Nordeste, né? E a Copa do Nordeste, uma vitória, se não me engano, já consegue 1 bilhão, e eles vão dar preferência porque no campeonato estadual não dá premiação, né? A grande... E o Santa Cruz... Oi? O Santa Cruz também vai jogar a pré-Copa do Nordeste, né? Então é um calendário um tanto quanto um pouco maior ainda do que o do Náutico. Querendo ou não, tem essa questão da vitória, e porque a atração do estadual em si é você conseguir uma vaga para a Copa do Brasil, que eu acho mais difícil para Santa Cruz, para Náutico, até para o Central, porque, querendo ou não, eles vão disputar essa vaga, que é como se o Sport e o Retrô tiverem investimentos já para esse campeonato. E as vagas da Série D a verdadeira ambição desses times, né? Porque a gente viu um Santa Cruz ser divisão na última temporada, que você torcer para um time ser divisão, você basicamente não tem para o que torcer, né? Que você, com o tempo, vai ter uma diminuição de torcida. Se você tem um filho, você gosta de futebol, você tem um filho, você quer passar para ele o seu time, se o teu time não joga, não tem o que você passar, né? Você querendo ou não vai criar... o seu time vai torcer para o time porque ele vai ver todos os times jogando menos o seu. E para mim, o campeão, acho que vai ser o Sport. Segundo lugar, eu acho que eu colocaria um Náutico. E terceiro, o Retrô. Acho que fica nesse, Sport, Náutico, Retrô. Principalmente porque o Náutico já chegou em final justamente contra o Retrô também. E uma coisa que eu acho muito importante que o Retrô não tem é a questão da torcida. Eu acho que a torcida faz uma diferença boa, principalmente quando chega em decisão, sabe? Aí, tirando os 4, eu acredito que o Central e o Maguari serão esses outros 2 times que vão ficar entre os 6 aí, que vai pegar as quartas de final. E o Maguari, ele já vem de 2 campeonatos pernambucanos seguidos, né? Subiu e já ficou em 2023, ficou em 2024, não caiu e está conseguindo se manter. Uma coisa que eu acho que pode atrapalhar esses times é justamente essa questão de 3 times caírem, porque você fica muito perto entre se classificar e cair, se classificar e cair. Eu acredito que vai ser a tônica desses times menores mesmo. Pronto. Acho que no final do Pernambucano a gente volta aqui para dar o parecer, para a gente ver o que a gente achou. E é isso aí. Eu vou botar o Instagram e o Twitter o Twitter do Felipe aqui na descrição, para vocês darem uma olhada. E a página dele também. O meu Twitter também vai estar aqui, e valeu aí todo mundo que assistiu. Quer dizer alguma coisa aí, Felipe? Não, foi um prazer muito grande estar aqui para a gente conversar, para a gente falar um pouco dos times, do estado, do que vai ser esse campeonato pensando na frente. Muito bom estar aqui com você. Pronto, valeu. Felipe vai começar com ele, a gente aparece por aqui de novo. Acho que da próxima vez a gente pode aparecer em live mesmo, porque pelo menos já fica salvo no YouTube, é mais fácil. E o pessoal vai acompanhando no chat que aparecer, é mais fácil. Pronto, obrigado a todo mundo que assistiu e valeu.